Pode. Olá, bom dia você que é nosso aluno, bom dia você que talvez ainda não nos conheça. Nós estamos aqui hoje, eu, Ana, professora Maria Inês e professora Sônia, professores do Instituto IP Roxo, gravando isso que a gente chamou de uma conversa-aula, aula-conversa. E nosso primeiro convite a você que está nos vendo agora é que você faça também algo que surgiu para nós. Nós estávamos nos preparando para gravar essa conversa com vocês e sentimos a necessidade de nós nos centrarmos, fecharmos os nossos olhos, entrarmos em contato com a nossa respiração e encontrarmos dentro de nós um lugar de presença e de atenção. Então, nós vamos convidar que vocês também façam isso agora, nesse momento, por alguns segundos. Para que você consiga estar aqui, conosco, agora. E nós também, como vocês, seguindo aquilo que surge, guiados por esse campo que toma todos nós. O tema dessa nossa aula é hoje a doença como um caminho de crescimento. Esse é o nosso convite, para isso que nós vamos olhar com vocês. Ok, profs? Sei que podemos começar. Então, o nosso convite é para nós falarmos sobre esse destino coletivo que todos nós, que nesse momento, dia 31 de março, estamos vivendo. De alguma forma, todos nós que estamos vivos nesse ano, nessa época, vivendo essa pandemia que tomou conta de todos nós, temos esse acontecimento como parte do nosso destino. E em contato principalmente com os nossos alunos, nossos clientes que nos solicitam que nós compartilhemos como nós estamos vendo, o que a visão sistêmica pode acrescentar a isso tudo que vem acontecendo, que vem nos tomando, nós então nos dispusemos a conversar com vocês. E tem algo que as professoras vão falar com vocês, que é sobre medo. Nós estamos recebendo muitos depoimentos sobre o quanto essa incerteza, essa insegurança nos afeta. Afeta a nós, afeta a nossa família, afeta os nossos colaboradores com essa sensação de medo. O que eu faço agora? Talvez essa seja a grande pergunta. E para vocês que talvez não nos conheçam, né? Então, eu sou Ana Cristina, sou consteladora e trabalho na área organizacional, na área do trabalho no Instituto IP Roxo. A professora Sônia e Maria Inês, que estão aqui conosco hoje, são as duas professoras que estão à frente do trabalho com a saúde sistêmica no Instituto. Então, elas trabalham muito com profissionais da saúde, trabalham com médicos, enfermeiros, nessa capacitação que elas realizam e também na nossa formação em saúde. E o convite é que elas tragam para nós esse olhar e isso que elas compartilhem com os profissionais, como eles estão se sentindo, qual é a forma de ajudar, qual é a ajuda que realmente ajuda. Então, esse vai ser um pouco do caminho, da trilha que nós vamos seguir hoje aqui durante essa conversa. Se vocês quiserem também se apresentar, profs. Oi, queridos, bom dia. Então, é um prazer bem grande estar aqui com vocês hoje. E como nós estamos, né, todos na mesma condição, eu digo, esse confinamento, essa pandemia, de alguma forma, vem reforçar o que eu sempre falo. Sofrimento ou uma necessidade coletiva é o que nos torna mais iguais, mais semelhantes, né? Eu penso que é um dos movimentos mais democráticos, se assim a gente pode chamar, da vida, é o sofrimento, né? Ele acomete a todas as pessoas da mesma forma, independente de onde você esteja, do teu credo, das tuas ideologias, do teu estado social ou econômico. Então, nós estamos vivendo isso. Às vezes pode parecer curioso ou estranho falarmos que essa é uma oportunidade que nós estamos tendo para um movimento genuíno de transformação.
Mas como todos os grandes booms, como todos os grandes movimentos de transformação no mundo, sejam econômicos, sejam sociais, eles desafiam e nos desacomodam. Então, nós temos recebido de vocês, queridos alunos, e também de alguns clientes, perguntas e necessidades que estão vinculadas, sobretudo, ao temor, à insegurança, ao próximo passo a partir desse movimento de recolhimento que nós estamos sendo obrigados, ou, na verdade, não estamos sendo obrigados a fazer, estamos sendo desafiados a fazer. Então, cada um na sua consciência e na sua percepção de lugar e de estado de coletividade, precisa ter essa responsabilidade de saber o que a minha ação afeta do outro diretamente, principalmente num momento tão delicado como esse que nós estamos vivendo. São muitas, né, as mensagens que nós temos recebido, como uma pessoa disse, são tantos sábios nesse momento, tantas pessoas a dar receitas, a sugerir coisas, a criar julgamentos e criar teorias, inclusive de conspiração dentro desse movimento. Nós vamos nos passar um pouco disso, nos determos ao nosso lugar. Nosso lugar que é pequeno, mas é nosso. O nosso lugar de presença, nosso lugar de pertencimento, nosso lugar de percepção, trilhando nosso caminho sobre essa visão sistêmica. E a gente sabe, como profissionais da área da saúde que somos, Sônia e eu, como psicoterapeutas, como psicólogos, que muito para além do adoecimento do corpo, existe o fortalecimento ou enfraquecimento do espírito, da alma, e que ele contribui diretamente para o nosso sucesso no processo de nossa recuperação, ou para nós ficarmos mais debilitados e mais suscetíveis às questões que estão por vir, já estão aí, mas estão por vir. Nós ainda aqui em Florianópolis estamos numa situação privilegiada, nossos governantes tomaram algumas atitudes muito imediatas para que nós pudéssemos iniciar esse confinamento para não evitar que essa gripe ou que esse vírus nos alcance, porque isso inevitavelmente vai fazer parte da nossa estrutura imunológica, mas para que isso chegasse de uma forma que não permitisse que o nosso sistema de saúde pudesse absorver. Então, gradualmente, vamos voltando para as nossas atividades naturais, mas o que a gente vem aqui é procurar responder também a essas questões que nos inquietam e o exercício, convidar vocês ao exercício dessa postura sistêmica, que é essa postura que amplia, e é essa postura, sem sombra de dúvidas, nós acreditamos nisso, eu acredito nisso, que vai fazer com que nós sejamos mais assertivos na debelação dessa fase, a gente poderia chamar de crise, eu chamaria de momento, desse momento tão vital, tão surpreendentemente, que nos chega como uma possibilidade de, eu não digo um passo, mas de um salto num processo evolutivo de transformação. Mas como qualquer movimento desse, nós precisamos internamente decidirmos fazer com que, de fato, isso seja um movimento de transformação. Nós podemos ficar sentados na frente da nossa televisão, nos enchendo de notícias negativas, e sendo mais um a contribuir para essa energia, para esse campo de dor, de impossibilidade, de impotência, de raiva e de medo, ou podemos ser, através dessa nossa postura sistêmica, pessoas que vão poder ampliar e nos unirmos a uma egrégora de pensamentos, e não só pensamentos, mas de ações, sejam ações assertivas, sejam ações centradas, sejam ações, de fato, olhando para um caminho de superação e um caminho de crescimento como um todo. Todos nós vamos fazer renúncias nesse momento, estamos fazendo. Tanto assim, talvez vocês vão escutar alguns ruídos aqui, porque estamos em casa, né? Porque estamos atendendo às orientações governamentais, e independente do lugar que a gente esteja, eu moro num condomínio, nós somos cercados por pessoas. Em algum momento a gente encontra um lugar silencioso e daqui a pouco terá uma criança que vai chorar, um cachorro que vai latir, um jardineiro que resolve arrumar o seu jardim. Então, integrem todos esses ruídos externos que porventura possam ter, para que vocês possam garantir um espaço interno, que é isso que a nossa proposta vem fazer aqui hoje, um espaço interno para que nós possamos fazermos mesmo a diferença na nossa casa, no nosso relacionamento com os nossos queridos, no nosso relacionamento com os nossos clientes como profissionais de ajuda, com os nossos pares, com os nossos amigos.
Então vai ser muito boa essa conversa nossa aqui hoje. Sônia, eu acho que eu já falei demais. Sim, é isso mesmo, é uma conversa com os nossos alunos, com algum querido que está nos acompanhando, mas ainda não chegou ali no IP, e essa forma que encontramos é amorosa de mantermos esse contato com vocês, né? E trazendo um pouco da nossa contribuição, que a Inês já falou, essa visão sistêmica que tem nos acompanhado, essa consciência sistêmica, esse olhar que temos desenvolvido ali no Instituto IP Roxo, e também nós estamos sempre nos lembrando do que o Bert nos ensinou, né? Então, só falar um pouquinho de mim, né? Eu sou consteladora também e sou contoterapeuta, até fui provocada pela Inês contar uma história para vocês, aqui um pouquinho eu vou contar. E assim, nesse momento, pensando nessas pessoas queridas que estão lá diante da morte, daqueles cuidados no hospital, e não só, eu também já tenho familiares que já estão que já estão com vírus, então a gente realmente fica numa situação assim de, como no Instituto de Formação, olhando para você que é nosso aluno, como nós podemos dar para você uma palavra de vida, de amor, que é isso que eu vejo na visão sistêmica. A visão sistêmica, ela nos traz essa consciência de juntos olharmos para o todo, né? Então, a gente olha assim para esse medo que está em todos, né? Eu, na verdade, na primeira semana, eu fiquei aqui em casa, estou em casa também com meu marido, eu não tive medo, mas quando chegou no domingo, eu comecei a sentir uma tristeza profunda, porque começou a chegar até nós, queridos da família doentes, no Rio de Janeiro, aqui perto, né? E aí eu comecei a sentir aquela tristeza. Meus filhos, quando vêm, eu moro no segundo andar, eles vêm me visitar, lá de baixo eles dão tchau para mim, minha netinha, minha netinha. Então eu comecei a sentir essa tristeza da separação, né? E as notícias que chegaram, eu também tive que parar um pouquinho, porque mesmo nessa quarentena, nós continuamos atendendo, e eu até digo que eu tenho, parece que trabalhado mais até, atendendo tantas pessoas, né? Tentando, de uma forma sistêmica, com essa consciência sistêmica, olhar para quem está já adoecendo, né? Quem já está deprimindo, como eu acho que eu senti um pouquinho assim também não sei se foi uma depressão, mas foi uma tristeza profunda. E daí, olhando para os escritos de Bert, pelos ensinamentos dele, eu lembrei também tanto do Peter, nosso professor, e o Bert diz que a doença é a ponta de uma corrente longa, né? E o início dessa corrente é o amor, é o vínculo, essa força básica elementar que é o pertencimento. E o Bert nos fala que a gente adoece, as famílias adoecem porque elas têm uma alma em comum. Então, quando a gente fica vivendo, estamos assim, né, pensando no mundo, vivendo freneticamente, parece que a gente esqueceu algumas coisas. E essa consciência sistêmica, ela nos traz essa beleza de podemos parar agora de uma forma real e olhar para o todo e, quem sabe, como a gente vê nas constelações, quem é da minha família que não está sendo visto? Quem é que foi esquecido? A doença, o adoecer, ele vem com essa missão. E o nosso profissional de ajuda, eu também estou nesse lugar, mas os médicos, os enfermeiros, atendentes, minha sobrinha, que é assistente social, que também pegou o vírus, e eles estão ali, né? Olhando para aquelas pessoas que estão realmente doentes, estão alguns morrendo, né? Alguns já morreram. E aí eu lembrei de um médico muito antigo, um médico persa, o Avicena. Ele dizia: metade da doença é nossa imaginação, metade do remédio é a tranquilidade. Então, para você que está nesse lugar, como eu, trabalhar esse imaginário que faz a gente adoecer mais. Hoje, já tem gente dizendo isso, não sei se é real, que a depressão já está matando mais do que o próprio vírus, né? Então, a consciência sistêmica, a visão sistêmica nos diz isso. Paciência.
paciência. Eu te ouvindo, Sônia, veio uma imagem tão forte para mim quando tu diz assim, essa fala que nós trabalhamos do Bert, né? A doença vem como um caminho, a doença vem como uma mensagem, ela traz algo para nós, para nossa família. E veio para mim uma imagem, o que essa doença traz para nossa grande família mundial, Sim, onde mundial. aqui todos fazem parte. Todos nós estamos envolvidos. Então, cada um de nós também pode verificar. Eu fui te ouvindo falar e fui me lembrando do Bert, das vezes que nós estivemos com ele, das obras dele, da própria biografia agora, onde ele fala sobre a humildade, a nossa capacidade, não, a nossa necessidade de nos curvarmos aquilo que é. Talvez esse é o primeiro passo. Eu ser capaz de reconhecer aqui tem algo maior e eu só posso me curvar a esse destino e a partir disso, então, como um adulto, eu faço a minha parte, eu faço aquilo que me cabe. Aqui no Brasil, acho que no mundo, né, todos nós estamos sendo convidados também a vivermos como adultos. Aquele adulto que talvez, mesmo que seja permitido sair na rua, ele olha para si mesmo e percebe, eu posso agora fazer diferente, eu posso contribuir e do meu lugar como um adulto me responsabilizar sobre mim, sobre minha família. Adulto, exatamente. Sim, essa fala da Ana, ela é bem pertinente, e sua, Sônia. Claro, e quando você estava falando, eu já estava lembrando da história da peste, que depois mas, assim, do ponto de vista sistêmico, eu acho que foi tão pertinente você trazer essa imagem, essa visão, que é a visão que ancora a nossa postura. Então, a doença a serviço da saúde. Então, é o tema que a gente escolheu para poder nortear essa nossa conversa, né? A saúde vem da inclusão, dentro de um sistema. A visão sistêmica nos preconiza que onde existe equilíbrio, onde existe pertencimento, onde existe ordem. Então, estamos aí falando das 3 leis do amor, do Bert Hellinger, né? Que para vocês, espero que já tenha saído da cabeça e entrado no coração. Ele nos mostra que existe uma exclusão que necessita ser vista, olhada, incluída dentro do sistema familiar. Então, o que de certa forma, se a gente olha para um pano de fundo maior, onde nós todos, né, não somos seres pluricelulares, se a gente fosse fazer uma analogia com o planeta, com a Terra, com tudo que está acontecendo, como se fosse um sopro que disser que todos vocês fazem parte, vocês são só um, e o seu movimento afeta o movimento do outro. A gente teria que olhar para algo grande, né? Para algo maior ainda. Por exemplo, nas culturas de Itália, de Espanha, que tem sido tão devastadora os números estatísticos em relação às perdas de vidas dentro desses países, né? Às vezes as pessoas, eu diria talvez de uma forma leviana, porque a gente adota uma postura de não julgamento, mas precisamos ter mais cuidados quando vamos fazer essas teorias sistêmicas em relação, será que eles estão expiando a culpa de tanta dor, de tanto sangue que já existiu na história deles em função das conquistas territoriais, que eram comuns aos povos naquela época, há muitos e muitos séculos atrás, para poder delimitar seu território. Então, a gente olhando através da biodecodificação efetiva, através da psicogenealogia, a gente também entra que isso é uma questão de um problema de território. Então, e o que essa pandemia tem nos mostrado? Esse território, ele alargou as fronteiras. É quase como se dissesse a nós, não existem fronteiras, parem para olhar para isso. Né? Somos todos um. Essa alma comum. Essa Sim. alma comum, né? O ser humano, nesse momento, com essa pandemia, ele está precisando olhar para si como um ser humano. Eu acho que essa é a grande lição. E esse querido, como eu estava falando, que está ali diante daquele que está adoecendo, que está no sacrifício, pensando nessa consciência sistêmica, né? Aquele que vai ao sacrifício, ele está a serviço dessa grande alma
dessa alma comum que nos une a todos, ele fala que, eu estou falando para essa pessoa e para mim também, né? Paciência, é o momento de parar, de realmente exercitar a paciência, de buscar a tranquilidade. E essa tranquilidade começou na coisa mais simples, mais original, que é a nossa casa, né? Então, eu me vejo dentro da minha casa e vejo tantas pessoas em suas próprias casas, cozinhando, contando histórias, fazendo oração. Nunca houve tanta gente no mundo orando o Pai Nosso, tantos rituais. A fé, não importa qual é a sua profissão de fé, mas está todo mundo buscando essa alma maior que a mensagem nós somos todos um. E quanta força a gente encontra, e isso vem dessa compreensão da consciência sistêmica, quando estamos juntos, olhando para o todo, a gente entra em contato com a criatividade. Esse vírus, eu digo assim, eu tenho dito nos meus grupos, né? Ele tem dado um sossego à nossa alma. A Ana, quando abriu essa nossa conversa, ela falava sobre isso, esse poder da presença. A gente se aproxima quando a gente está no poder da presença. Ontem, um segredinho aqui, mas agora vai para todo mundo, eu estava aqui estudando, atendendo, vem meu marido cantar Vinícius de Moraes. E ele começa a cantar e começa a chorar. E eu falei, por que você parou de cantar? E ele, eu me emociono. Eu falei, está cantando para quem? Para ti. Há quanto tempo eu não ouço meu marido cantar para mim? Então, esse movimento do sossego à alma, da comidinha, do pãozinho, né? Dessas orações que a gente está ouvindo, o Ho Oponopono está sendo feito em muitos lugares, né? Então, eu estou sendo convidada por esse vírus e todo mundo ao mesmo tempo, essa grande alma, eu estou olhando para mim. E quanto mais eu olho para mim, mais eu olho para o outro de uma forma diferente. Fala, Ana. Sim. Eu fiquei te ouvindo e me lembrei que ontem nós estávamos preparando uma aula sobre a família na quarentena, né, Inês? E eu comentei com a Inês assim que eu vejo muitos de nós falamos assim, estou presa em casa. Então, olha a palavra que nós usamos para descrever a nossa casa. Nós estamos presos em casa ou protegidos em casa. E se eu ainda sinto a minha casa como uma prisão, o que eu preciso fazer para que ela se torne um lar, um refúgio? Eu me lembro do Bert, ele tem um trecho, eu sou apaixonada por esse trecho, que ele fala, coloca a tua casa em ordem. Em ordem, eu pensei nisso também. De forma que ninguém fique com nenhum tipo de peso quando você partir. E essa casa é uma casa literal, mas também é a casa, você mesmo, tua alma, teu corpo, teu espírito, né? Então... Eu pensei muito nisso, Ana, muito, muito, muito. Então, aquilo, eu também trabalho com as lobas, né, no livro da doutora Clarissa, tem uma frase dela que é fantástica, que é sobre isso, coloque sua casa em ordem. O que eu estou fazendo hoje vai influenciar as próximas gerações. Os meus filhos precisam ver eu dando resposta para essa pandemia, para isso que eu estou vivendo. Esse é o meu legado para os meus filhos, para os meus netos e bisnetos. Então, que oportunidade rica que esse vírus que está trazendo a morte, na verdade, como disse a Inês, no pano de fundo, está trazendo a vida. Vocês concordam? Está trazendo a vida para nós. Quando eu consigo ver que existe um campo maior, que o Bert fala que é o campo espiritual, que é essa consciência sistêmica, que nos coloca nesse lugar. Pare de ficar se adaptando, é hora de criar. E quando eu vou botar minha casa em ordem, a minha casa psíquica, a minha casa de alma, a minha casa, que está acontecendo também, né? Eu me vejo um ser muito criativo. E eu entro em contato com quem? Com os meus pais. Os meus pais passaram por muitas dificuldades. Superaram? Por isso eu estou aqui hoje e posso falar com vocês. Eu sei que a Ana também, a Inês também. Então, sair desse lugar onde nós nunca mais seremos os mesmos. Sair desse lugar de ficar se adaptando. Eu lembrei muito, minha mente cheia de contos, né? Eu lembrei muito do Patinho Feio. A história do Patinho Feio. É uma história popular, antiga, né? Ele ficava
saindo de lugar em lugar. Ele não se adaptava. Não se adaptava. Porque se ele se adaptasse, ele morria. E o nosso corpo, isso a medicina está mostrando para nós, quando algo acontece, ele se organiza. Como um patinho feio, até, né, encontrar o seu lugar, a cura da sua doença. Por isso que a tranquilidade para você que é psicólogo, que é psicoterapeuta, que é constelador, que é médico, paciência é o início da cura. Sim, quando a Sônia fala paciência, me veio, né? Eu gosto muito de brincar com as palavras paz, nos traz ciência. Ciência no sentido de consciência, de conhecimento, de eu estar ciente de qual é o meu movimento interno, meu movimento próprio de saúde. Então, a paz, a tranquilidade, o centramento, esse lugar que a gente precisa desenvolver, primeiro internamente, nesse espaço onde estamos confinados. Nós estamos confinados dentro do nosso lar, e é como a Ana e eu falávamos ontem, né? Um lar que deveria ter um significado simbólico e real para todos nós, lugar de proteção, lugar de cuidado, lugar de encontro, lugar de abastecimento, de nutrição. Então, muitos médicos, né? Minha família tem muitos profissionais da área da ajuda em todas as pontas, muitos deles estão, eu diria, né, no front, né? Inclusive meu filho, nosso filho mais velho, está totalmente disponível para atender todas as demandas que essa pandemia está trazendo. Então, a gente observa que eles estão expostos no serviço de amor, um serviço que não foi aleatoriamente que eles escolheram um dia. Como diz a Sônia inicialmente, né, do ponto de vista sistêmico, nenhuma profissão ela é escolhida aleatoriamente. Então, ela sempre vai nos remontar e fazer nos entrar em contato com a nossa própria história. Então, esse convite, inclusive, a esses profissionais que estão, né, como minha irmã, primos, cunhados, pessoas que estão dentro desse universo de pronto atendimento às pessoas que estão enfermas nesse momento, né? É o que as levou dentro desse lugar de fidelização sistêmica interna, de denúncia, de trazer para a nossa árvore genealógica, de trazer para a história do nosso sistema familiar, questões que talvez ainda estejam encobertas ou ainda não estejam totalmente integradas. Aqui eu volto a falar dessa questão conceitual do que essa visão sistêmica nos traz. É uma oportunidade maravilhosa para que nós possamos entrar em contato. Quando vocês falavam, né, a Sônia falava, minha família, a família da Ana, da Inês também, eu me lembrei do meu pai. Meu pai, ele morava num determinado lugar, numa determinada cidade no interior de Minas, né, quando eles eram jovens, e essa cidade ela precisou ser desocupada para que uma grande hidrelétrica, né, tivesse vazão das suas águas. Então, isso, de fato, é território. E eu vejo que toda a trajetória da vida do meu pai profissional foi de desbravar novos territórios. Quase como se a alma dele buscasse encontrar esse lugar, né? Nós somos descendentes de portugueses também, então esse lugar de territorial, qual é o meu espaço, então isso está tudo muito vinculado. A gente está falando de depoimentos, de histórias pessoais aqui, para que vocês possam perceber que nenhum de nós está desconectado. Sempre vai existir uma linguagem, vai existir um entendimento, um conhecimento que é da sua própria história. E quando nós nos deparamos, nos colocamos nesse lugar de percepção e de conhecimento, isso vai nos trazer também centramento, leveza, paz. E a gente ciente do que a gente tem, a gente vai ter condições de fazer escolhas mais centradas, escolhas menos perigosas, menos arriscadas, com muitos assistentes sociais, sobretudo, né? Eu assisto a alguém, se estão médicos, enfermeiros, se eles estão a serviço ainda do seu sistema familiar de forma cega, desse amor cego, desse amor sacrificial, vamos se colocar em risco. Talvez, como muitos médicos, uma grande maioria de médicos que iniciaram esse processo hoje já estão contaminados ou já faleceram em função desse serviço, que, de certa forma, os coloca nessa zona de risco a serviço de algo maior que está para além da sua própria profissão agora nesse espaço, mas trazendo, talvez, algo da sua própria história, algo, e agora eu me atrevo a dizer algo da história do mundo que precisa ser incluído. O que nós precisamos incluir como planeta, né? Se não que as diferenças são bem-vindas e que somos todos um.
Perfeito, Inês. Nós não percebemos isso, né? E as nossas ações influenciam a ação deles. Qual é a minha contribuição enquanto profissional de saúde, né? Sim. Começa por você como pessoa. Tem que estar no seu lugar. Você falou muito sobre pai e mãe, né? Sobre essa força que nos ancora e nos sustenta. E dentro dessa raiz, aí eu tenho condição de fazer a boa transgressão. Aqui nós estamos falando para vocês que são alunos, que já entendem bem essa nossa linguagem. Fazer uma boa transgressão no sentido de que eu posso permanecer em vida mesmo que vocês não tenham conseguido. Né? Inês, a boa transgressão criativa. Sim, sim. Porque se eu posso ser diferente com esse respeito, com esse sim, né? Aí sim, nós vamos estar contribuindo para mudar a face do mundo. Se não desse mundo, isso aí seria, né, uma questão que não passa pela minha cabeça, mas sim desse mundo, meu mundo interno, esse mundo que está no meu entorno, que de fato eu toco. De fato, é minha corresponsabilidade. Então, acho que a gente olhar para, e a Ana falou, e você também, Sônia, de forma muito clara, com essa humildade de saber o nosso lugar. Nosso lugar é tão pequeno, mas é essencial. Né? Então, A gente vê, às vezes, o planeta chorando, né? A gente vê, estava vendo uma reportagem do Greenpeace, trazendo o horror dos nossos mares, né? Essas criaturas tão maravilhosas do planeta morrendo, comendo plástico, sendo contaminadas por petróleo, por essa inconsciência que a nossa parte humana e bem pobre traz, né? De distraidamente não perceber que existe uma humanidade em abundância, e quando eu digo essa humanidade e esse planeta tão grandioso e tão abundante para nós, e a gente tratando tudo isso com tanto desrespeito, né? Então, eu sempre digo a gente, porque em alguma medida, inconscientemente, a gente faz também esses movimentos. Então, a gente está tendo a oportunidade grande lição da consciência, né? E fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte no nosso lugar que a gente tem força, né? Exatamente, do nosso lugar, né? Então, mas se eu ainda estou com as minhas questões ainda familiares, eu, terapeuta, eu, profissional de ajuda, ainda não consegui olhar para isso, esse é o momento, esse é o meu sagrado, né? Sim, eu posso até ter caminhado um bom tempo nesse momento, né, nessa minha trilha, servindo o meu sistema familiar. E eu sempre vou estar servindo o meu sistema familiar. Mas a partir do momento em que eu realmente encontro o meu lugar, eu paro de ficar atendendo essa dor da minha família, eu vou de fato transgredir criativamente e vou servir. E isso vem da memória dos meus pais. O nosso corpo tem todas as memórias que nós precisamos para podermos ser criativos. Vem dos nossos pais, e vem do antigo, vem de longe. É uma sabedoria que faz a gente olhar para essa pandemia e, uau, sim, o que eu vou fazer pode ser algo bem pequeno, mas se eu faço, como disse a Inês, do meu lugar, é grande. É um pequeno que se torna muito grande. Muito grande. E eu estou lembrando do meu netinho, ele fez um vídeo, ele falava sobre, ele não sabia nem falar Veneza, falava beleza, na Itália, né? Ele estava impressionado, há 15 ou 10 dias, não me lembro na época, em que os italianos se recolheram e o rio, aquele rio lindo, famoso, ficou limpinho, os peixes voltaram, né? Então, algo tão pequeno e tão grandioso. Quando eu consigo olhar dessa forma para esse vírus que não tem vida, né? O vírus ele é um ser que não tem vida, né? Ele não tem vida e está trazendo vida para nós, para o mundo, né? Então quando a gente começa a olhar dessa forma, a gente pode criar uma nova realidade, pode. E essa nova realidade que a gente vai criar desse lugar bem pequenininho pode ser uma grande mudança e pode, como disse a Ana, nós podemos, desse nosso lugar sagrado, eu posso liberar as próximas gerações. Porque eles também vão enfrentar. E eles vão lembrar, uau,
A vovó fez assim, a vovoinha. Eles me chamam de vovoinha. A vovoinha fez assim, vovô Dedé fez assim. Nossa, isso é um tal forma, a Rúbia está casa de tal forma que os que virão depois poderão habitar essa casa sem nenhuma conta a ser paga. O que o que a Sônia fala agora é muito importante, porque vem um tema que é recorrente entre os nossos alunos, principalmente vocês que estão nessa caminhada para viverem essa postura que o Bert nos trouxe, né, das 3 leis do amor, que tem a ver com a morte, que tem a ver com nós podemos olhar que somos finitos, mas que a nossa finitude ela se perpetua na vida dos que vieram depois, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, né? E que nós temos, sim, uma história para lhes contar, para lhes mostrar. Então, assim, a morte ela é nossa companheira fiel, inclusive, vocês já devem ter escutado muitas das nossas aulas, os contos do Bert como o hóspede, e depois que ele liberou a biografia dele, para nós fez todo o entendimento, né? Ele viveu um tempo da guerra muito próximo da morte, então isso tocou de forma bastante particular, fez com que ele ampliasse essa visão e essa percepção que nos presenteou de que a morte é a nossa companheira e que ela fecha ciclos necessários para que o novo venha, se a gente permite que eles fechem. Então, a gente sabe que ninguém quer morrer antes do tempo, né? Mas minha mãe dizia assim, ninguém morre de véspera. A gente morre quando é o nosso tempo, quando o nosso ciclo terminou, quando a gente já cumpriu o que precisava cumprir, ou que esse movimento, mesmo que seja aquele movimento sacrificial ao nosso sistema familiar, ele se coloca a serviço de um passo além. Então, agora eu posso fazer diferente. Agora eu estou vendo que desse jeito não é o jeito eficiente para que a gente possa prosseguir a nossa história, da nossa família, da melhor forma possível. Então, eu posso fazer diferente, porque esse sacrifício, esse preço já foi pago. Então, esses não são palavras, isso é uma postura que a gente precisa desenvolver. Você, constelador, você profissional da saúde, você médico, você enfermeiro, você psicoterapeuta. Eu faço parte de um grupo de psicoterapeutas e a angústia muito grande deles agora de tentar usando esse recurso, né, que é o recurso, né, que nós estamos usando hoje, que é a comunicação virtual, para poder atender seus clientes, mas, ao mesmo tempo, lidar com essa impotência diante de algo que não depende das nossas teorias, do nosso conhecimento, né? Porque se a pessoa é acometida do vírus, está com a imunidade baixa, ela corre um risco muito grande, sim, pode vir a morrer. Nós não podemos temer falar sobre isso ou sentir isso. Mas é como a Antônia falou, olhar para isso. Respeito, saber que somos finitos, sim, que nossa vida tem um propósito. E se esse propósito reconhecer a nossa impotência. Sim, se esse propósito já está se fazendo, já se fez, já se cumpriu, eu posso me despedir da vida de forma digna, né? E eu posso deixar um bom legado, eu posso saber que valeu a pena, eu posso olhar para isso com um grande sim. Mas as pessoas que estão muito ansiosas, com muito medo da morte, que às vezes são acometidas, inclusive, durante a noite, acordam com esse temor, precisam revisitar suas raízes, né? Precisam se despedir de alguma dor que está ainda, né? Que ainda não foi curada, talvez de um pai, de uma mãe que faleceu, que morreu e ainda não pude fazer meu luto. A minha criança ainda se sente assolada, como a Sônia falou, impotente diante disso. E se eu morro? Porque esse medo da morte no adulto é o movimento da criança. O adulto sabe de forma consciente que nós vamos passar por esse processo, que essa vida é finita, mas que ela é extremamente importante em relação ao nosso propósito. Então, se eu vivo em presença... É finita, mas não acaba, né, Inês? Não, sim. Ela segue as nossas memórias. Eu estava olhando todos os dias meu filho mais novo, minha nora, mandam uma fotozinha, um videozinho do meu netinho, né? Eu olho para aqueles olhinhos, já foi, já passou, já seguiu. Eu continuo. Eu continuo nessa criança. Sim. Então, é linda, é linda. Essa é a visão sistêmica. Sim. Sim, e o que a gente isso dá o que para nós? Paz. Isso dá paz, tranquilidade. Nosso convite não é uma negação, é uma humildemente, é uma aceitação do movimento que virá.
Não é o processo da depressão ou do desespero, do pânico, que vai fazer com que eu fique vulnerável para poder daí fazer uma morte, que não é a minha. Morrer uma morte que não é a minha. Está vinculado aos destinos do meu sistema familiar, que não foram ainda totalmente reconhecidos, elaborados. Sim, e que não tem ainda um fim interno em mim. Então, se eu estou com tanto medo, busque as suas raízes, olhe para essas vozes que ainda não foram pranteadas, que ainda não foram devidamente liberadas, para que a gente possa seguir e perceber, porque estamos falando entre adultos. A maior parte de vocês, a maior parte de nós, já somos pais, já somos avós, né? Uma grande maioria. Alguns de vocês ainda estão iniciando a caminhada, ainda nem se casaram, não tiveram filhos, mas são filhos. Então, como filhos, a gente precisa saber que o que os nossos pais fizeram por nós, pela nossa vida, foi totalmente suficiente. E que mesmo agora, minha mãe está com 88 anos, fará 89 anos agora, dia 7 de maio. E ela está bem recolhidinha, bem guardadinha lá na casa dela, né? A gente está evitando visitá-la para não contaminá-la, né? Apesar dela ser super forte, mas a gente mantém contato com ela para poder também. Ela está com minha irmã mais velha, com minha sobrinha mais velha, com o bisnetinho que ela adora. Então, emocionalmente está nutrida. Mas a gente sabe que ela é uma pessoa de altíssimo risco e que, é como ela diz, minha filha, se acontecer alguma coisa, está de bom tamanho, eu já estou no lucro. Então, quando ela fala isso pode nos entristecer por um lado, porque a gente gostaria, né, que ela ficasse para sempre. Mas isso é real, isso é a nossa fantasia mágica da nossa criança que faz isso, e porque também nos preserva. Se ela fica para sempre, eu também, né? Mas não é bem assim. Sim, então, profs. Não é. No meu coração, meu Deus, sou extremamente grata à vida do meu pai e da minha mãe, foi totalmente suficiente. Mas, sim, se ela puder ficar um pouco mais, para mim vai ser muito bom. Mas, se não, eu vou, sim, fazer o meu pranteamento, a minha dor. Mas com muito respeito à vida que já foi, a vida que ela nos deu, a vida que nos presenteou. Com tanto amor, com tanta dedicação, com tanto ensinamento. É isso que a gente precisa e só consegue fazer na presença, que esse vírus está permitindo a gente. Na presença, vamos olhar para os nossos filhos, né? Vamos olhar para os nossos maridos. Eu queria deixar com vocês, que estão aqui comigo, né, e com todos os nossos alunos, essa imagem aqui, ó. Sônia, que a gente talvez, possa mesmo. Sim, talvez a gente pode, nós já estouramos o nosso tempo. E então, se tu puderes também já fazer o teu fechamento, assim, o que fica para você, o que tu deixas de mensagem para que a gente possa finalizar. A gente sabe que o tempo passou muito rápido, mas nós já estamos rápido, né? 40 minutos então, já. O meu fechamento para você, querido e querida que está nos ouvindo, nessa aula conversa, né? É que você olhe para essa quarentena como uma quarentena abençoada. Onde ela está devolvendo para você, para mim, essa consciência humana, esse poder criativo que eu tenho de evoluir um pouquinho mais. Ela está me devolvendo exatamente aquilo que é mais sagrado, a minha humanidade, a minha vida. O que existe de mais sagrado senão a minha vida? Olhar para o próximo como alguém que tem uma alma igual eu tenho. Né? Então, essa hora não é hora de julgar, não é hora de culpar. Julgar e culpar, eu estou ainda naquela dinâmica de ficar me adaptando a coisas. É uma hora de agir. Como o Patinho fez. Ele agia e via a situação, aqui não é meu lugar, aqui eu vou apanhar, aqui eu tenho que seguir adiante, né? Então, dessa forma, eu queria convidar você, olhe para esse vírus e agradeça. Ele tá dizem que o tempo é curto, né? Ele está dizendo, o tempo não é curto. O tempo está te dando tempo para você amar um pouquinho mais, evoluir um pouquinho mais. Ok? E a história, eu não sei se eu vou contar. De repente, a Inês conta no encerramento, tá bom? Um beijo. Não, eu não sei. Eu acho que, de certa forma... Aqui eu estava tomando um pouco de água, meu marido também me trouxe, para que eu possa exercitar de forma consciente o que é necessário para a gente ter saúde. Nós precisamos nos hidratar bastante. Água, sim. Então, uma das questões que eu deixaria aqui como fechamento, né? A gente procurou falar para todos vocês com o nosso coração.
Vocês viram que a gente não foi tão didático assim na forma de expor as questões que foram mais pertinentes, que é olhar para a morte, olhar para a vida. Não existe a morte sem a vida, nem a vida sem a morte. Então, vamos olhar com respeito para essa díade que nos acompanha desde o nosso ensino. Nos foi desafiado também olhar para esses servidores, esses profissionais que estão lá no front, que estão colocando a vida deles em risco e da família deles, né? Um preço altíssimo. Nós temos algumas alunas, alguns alunos nossos, médicos, que eu tenho mantido contato na medida do possível com eles e que têm mandado fotos para mim, né? Eu vejo que é para me tranquilizar também, todos aparamentados, todos bem protegidos, mas ao mesmo tempo aquela angústia que os está assolando, porque eles temem contaminar suas famílias quando voltam, têm filhos pequenos, crianças que estão em desenvolvimento, mesmo sabendo que elas são a faixa de menor risco, né? Mas tem o marido, tem os parentes, e eles podem, nesse serviço de amor, eles podem colocar a própria vida em risco. Então, isso realmente nos tem desacomodado muito. O que eu diria a você, querido médico, querido enfermeiro, querido profissional da ajuda, querido servidor, querido bombeiro, meu filho é bombeiro, né? Que no seu próprio juramento de colocar quase sua vida acima, a vida do outro acima da sua própria vida. E os juramentos a gente sabe que tem peso. Cuidem. Meu filho falou de forma que me tranquilizou o coração quando ele estava indo, né, para o trabalho dele. Ele disse: mãe, uma das primeiras coisas que a gente aprende é que nós precisamos saber nos cuidarmos, porque senão nós não seremos úteis ao outro. Então, a nossa mensagem é essa: do nosso lugar nós temos força. Você, como profissional de ajuda, precisa saber que você não salva ninguém. Tem todas essas dinâmicas sistêmicas que fazem com que a pessoa se recupere ou não, se ela está alinhada com o que é o seu lugar de força. Então, você é um profissional que vai servir a essas pessoas, que só vai poder servir do seu lugar de força. O seu lugar de força é saber que você vai precisar aprender a se proteger de uma forma adequada, que você vai precisar, sobretudo, aceitar com total devoção, eu diria, o destino dessa pessoa que está sob seus cuidados. Se ela se recuperar, que bênção. Vamos olhar para a família dela, vamos olhar, sempre que você receber um paciente, eu tenho recebido pacientes que estão com estrutura psíquica bem severa, psicotizando em alguns casos, né? Vamos olhar para eles e olhar para a família deles como recurso precioso para essa alma, para essa pessoa. Só assim o nosso trabalho vai se tornar um pouco mais eficiente. E vamos devolvê-los a esse campo de força. Vamos servi-los durante um tempo. Então, você que é profissional de ajuda, observe isso. Não entre jamais num desses campos de serviço sem estar no seu lugar de força. O seu lugar de força é o seu lugar de pertencimento ao seu próprio sistema familiar. Ancore teus pais atrás de você quando vai servir alguém que está contaminado. Ancore os pais dessa pessoa atrás dela para você saber que ela não está sozinha, que ela não depende de você. Tem um universo imenso de possibilidades internas dela, para que ela possa acolher e receber o seu serviço que vai estar de acordo com a sua expertise, com a tecnologia, com os recursos que eu tenho. Então, é muito importante também para vocês que estão, né, sem todos esses IPIs, sem esses aparelhos que não chegam de pronto, para que vocês tenham mais condição de ter um trabalho mais embasado tecnologicamente, que a gente precisa, a Sônia falou, trabalhar com os nossos recursos, nossa criatividade. Vamos trabalhar com o que temos. Isso também vai dar força a vocês. Se vocês estiverem sempre se queixando que falta algo, vocês ficam à mercê dessa energia de impossibilidade, de impotência, maior ainda, do que a impotência que o vírus nos traz. Então, procurem seu lugar de sentamento de força. Eu vou trabalhar com o que eu tenho. Eu não tenho máscara, eu pego um lenço, amarro aqui. Vai ser talvez tão eficiente quanto. Dia desse eu recebi um vídeo da máscara que todo mundo está usando, e eles faziam a máscara no chão, imundo, descalço, com os pés imundos. Isso está sendo feito lá por aí. Então, a gente não sabe. E isso talvez seja essa questão da peste, né? Da doença, a história que eu tinha pedido para a Sônia contar, a história da peste, que todo mundo já deve ter escutado em algum momento, circulou por aí pela internet também, é que um mercador encontrou com uma peste pelo caminho e ele perguntou: onde você vai, né? Eu falei: eu vou a tal lugar, né? E eu vou matar 10.000 pessoas. Aí ele disse: nossa,
10 mil pessoas, sim, vou matar 10 mil pessoas. E ele, como era um mercador, viajou por muitos lugares e foi àquela cidade onde, depois que passou a peste, e ele viu que, nossa, morreram 100 mil pessoas. E nesses caminhos dele, de novo, ele se encontrou com a peste. E a peste muito respeitosa, que era, né, o saudou, né? E ele perguntou para ele, olha, não quero muito papo com você, não, porque você mentiu para mim. Ele falou assim, como assim eu menti para você? Você falou que iria matar 10 mil pessoas e matou 100 mil pessoas. Ele disse, eu não. Eu matei 10 mil pessoas. As outras morreram de medo. Então, eu acho que é uma história curta, mas que mostra isso. O medo tem a ver com eu não confio, eu tenho tudo. Então, a Sônia também falou da questão da espiritualidade, né? Se você é uma pessoa espiritualizada, se tem alguma fé, não é que a gente vai se agarrar à fé como se ela fosse a única, que fosse... Não adianta nada uma fé sem ação, né? Então, a gente precisa exercitar a nossa fé, nossa espiritualidade, esse amor que transborda, mas com ação. E a ação precisa passar pelo respeito a mim, pelo respeito ao que está do meu lado, pelo respeito ao próximo, né? Ontem nós estávamos aqui em casa e o nosso jardineiro apareceu para fazer o jardim. Meu marido imediatamente foi lá e disse, mas você está trabalhando, né? Nós não temos uma determinação de que a gente tem que se proteger. Não, mas eu estou aqui no ar livre, não acontece nada. Aí ele instruiu a esse nosso jardineiro, veja, você está passando por aqui, acabou de passar uma pessoa por aqui e espirrou. Nós escutamos, né? Ela poderia estar contaminada com vírus, você está contaminado e vai para casa sem sequer perceber. Cuide-se um pouco mais. Isso é um cuidado, porque eu não precisaria ter saído de casa, ido lá no jardim falar com o jardineiro, não precisaria disso. Mas isso é um cuidado amoroso, um cuidado respeitoso. Olha, eu tenho uma informação que talvez você não tenha. Não precisa vir me servir aqui nesse momento. Vai se resguardar, vai cuidar da sua saúde, vai cuidar da sua família, vai cuidar de você. A gente entende que existe toda uma condição social que determina se eu trabalho, eu ganho, se eu ganho, eu como. É uma realidade também. Na medida do possível, cada um de nós vai mediando isso, auxiliando essas pessoas que nos servem, de uma forma que elas não passem necessidades ou preocupações, mas preservando também, auxiliando que elas preservem o lugar de saúde delas. Mas sem o medo. Porque o medo é um componente que vai nos fragilizar, vai baixar a nossa imunidade. A ciência já mostra, né? Que as pessoas que têm fé, as pessoas que creem que algo, que fazem parte de algo importante e grande, elas têm uma imunidade muito mais alta. Né? Existe uma área do nosso cérebro que eles já mensuraram, já registraram, já mapearam, que é responsável pela nossa imunidade, que tem a ver assim, com as pessoas que têm um exercício da sua fé com a ação, ela tem uma imunidade mais alta. Então, imunidade, né? Quando a gente fala essa palavra, assim, sou imune a quê? Nós estávamos imunes a outro ser humano, né? Como a Sônia diz, nós estávamos distantes da nossa humanidade. Então, agora precisou baixar a nossa imunidade, as nossas defesas, as nossas fronteiras começaram a ser quebradas, para que a gente possa, de verdade, agora sermos sermos unos. Temos condição de olhar o outro como a gente olha a si. E se eu me trato bem, eu trato bem ao outro. Então, sim, nós deixamos aqui para vocês, vivam essa postura sistêmica todos os dias. Se vocês ainda Eu queria falar uma coisa, Ana. Sim, queria falar algo sobre isso tudo. Ó. Quem se cuida, cuida. Sim. Quem se ama, ama. Sim. Com certeza. E para além de tudo que nós falamos, também o que toma muito o meu coração é olhar para essas pessoas que já perderam a vida. E vem muito para mim assim, que isso não seja em vão. Que esse sacrifício dessas pessoas, que de alguma forma servem à humanidade, não seja em vão. Que nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, possamos revisitar aquilo que é valor para nós, o que realmente é importante para nós. E eu sempre me pergunto o que eu, enquanto pessoa, fiz e colaborei para que essa realidade existisse agora. E o que eu posso fazer para que seja diferente. O que eu preciso aprender, eu do meu lugar, com a minha pequena liberdade, posso contribuir para que isso seja um grande aprendizado e que isso não precise se repetir. Que não seja em vão. Eu fico muito então, conectada com essa nossa imagem. Com esses queridos, né? A nossa reverência a eles.
Sim. a ele. E a gente convida todos vocês a fazerem essa reverência às pessoas que deram a vida para que a gente pudesse ter mais humanidade. E as famílias deles, para que eles se sintam também pertencentes e apoiados pelo nosso amor. Em honra a vocês, nós faremos algo de bom com isso. Sim. Sim. Ok, agradecemos por vocês ficarem. Foi uma aula conversa longa, mas eu tenho certeza que trouxe muito crescimento e aprendizado. Agradeço as nossas professoras. Nós nos vemos em breve. Para você que não conhece o Instituto também, você pode acessar o nosso site, bem fácil, iperroxo.com. Lá também você encontra nossas ideias, nossos artigos, nossas partilhas. Se vocês estiverem, de alguma forma, movidos a conhecer mais esse trabalho sistêmico, que foi um grande presente de um grande homem, Bert Hellinger, leiam a biografia dele, Minha História, Minha Vida, agora nessa quarentena também é uma ótima dica para vocês conhecerem a história real de alguém que viveu uma vida bem difícil e fez algo maravilhoso para a humanidade. Que ele possa ser a nossa inspiração para os dias que viveremos ainda. Não sabemos quantos são, mas que sejam dias maravilhosos. Tá bom? Sim. Beijo, fiquem com Deus. Eu sugeriria também um outro livro muito interessante para esse momento, principalmente para as pessoas que estão vivendo a morte dos seus queridos. É um livro de uma médica brasileira, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. É um livro lindo. Eu vou pegá-lo rapidinho para que vocês possam. A morte é um dia que vale a pena viver. Vale a pena viver. Aproxima ele um pouquinho, Inês. Isso. Tá melhor? Ótimo. Não existe forma melhor de nos despedirmos com companhias tão incríveis e tão ricas. Um beijo e fiquem bem. Um beijo no coração de vocês.